Oi, gente, Alex aqui e boas-vindas ao Yurizoku Cast. Esse espaço nasceu de uma vontade minha de espalhar conhecimento sobre o gênero de mangás chamado Yuri, também conhecido por Girls Love. Meu objetivo é trazer informações confiáveis, história, análises e recomendações do gênero. E nada melhor do que começar do começo. Então, nesse primeiro episódio, eu resolvi falar sobre o porquê do nome Yuri e sobre as origens do gênero. Bom, Yuri significa literalmente lírio em japonês, mas por que será que existe essa associação da flor com o gênero? Tudo começou lá nos anos 70. Existia, na época, uma revista chamada Barazoku, que era voltada ao público gay masculino. Nessa revista, existiam colunas especiais para que leitores enviassem cartas. O editor da Barazoku, que traduzindo seria Tribo da Rosa, uma flor associada a homens gays, resolveu chamar o público lésbico da revista de Yurizoku, ou seja, Tribo do Lírio. A coluna voltada ao público feminino, inclusive, se chamava Yurizoku no Heiya, ou seja, o quarto da Tribo do Lírio. Mas, apesar de a palavra existir, demorou bastante até que Yuri fosse o termo usado para se referir ao gênero. Ali pelos anos 90, já dava para perceber as características mais marcantes dessas obras, mas o gênero não possuía nome. A palavra Yuri era evitada por criadoras de mangás, pois ela era associada a conteúdos pornográficos feitos para homens. A palavra lésbica, infelizmente, também era usada para isso. Na primeira década dos anos 2000, ainda era difícil encontrar obras Yuri. Muitas vezes era mais fácil encontrar doujinshis de casais de outras obras, como por exemplo do ship Haruka e Michiru de Sailor Moon, mas mesmo assim faltava, digamos, uma organização. Foi então que um blog japonês chamado Small Call começou a catalogar esses doujinshis feitos por artistas entre 2002 e 2012 nos eventos do Comic Cat. Eles criaram uma lista que foi chamada de Yuri List, e assim finalmente existia um lugar onde os fãs poderiam encontrar obras e artistas do gênero. Foi nesse período também que a revista Yuri Shimai foi criada, sendo publicada entre 2003 e 2004 até o seu fim. Em 2005, ela foi revivida, dessa vez com o nome de Comic Yuri Hime, que continua lançando obras até hoje, sendo a principal revista do gênero. Agora, quando falamos da flor lírio, principalmente do lírio branco, ele foi muito usado como símbolo na era romântica da literatura japonesa, sendo associado à beleza e à pureza, principalmente das mulheres. E essa é uma imagem ainda muito presente nas obras do gênero. Yuri também é um nome feminino bem comum no Japão, e é possível encontrar personagens em mangás do gênero que se chamam Yuri. Ou obras que têm Yuri em seu título, como por exemplo Yume de Furarete Hajimaru Yuri, algo como uma história Yuri que começa com uma rejeição em um sonho. Um mangá muito divertido, inclusive. Já Yuri, como gênero que conhecemos hoje, pode ter começado muito antes, lá em 1916. Um nome importante dessa época foi Yoshiya Nobuko, uma escritora que esteve ativa durante as eras Taisho e Showa, e que teve um grande sucesso comercial. Ela escrevia obras que se encaixavam na dita literatura classe S, que eram histórias voltadas para o público feminino e que mostravam relacionamentos bastante íntimos entre mulheres. 1916 é importante porque foi o ano em que Yoshiya começou a lançar Hana Monogatari, ou Histórias de Flores, uma coleção com 52 contos sobre e para mulheres, desde garotas colegiais até jovens entrando na fase adulta. Além de retratar os relacionamentos entre essas mulheres, Yoshiya também usava flores como simbologia dentro de suas histórias. E essa ligação entre flores e o gênero Yuri sempre existiu e ainda existe, com obras como Aoi Hana, Moonlight Flowers e até Hana Monogatari, que usa o mesmo nome da obra de Yoshiya, contando até com menções diretas a ela. Uma das histórias de Hana Monogatari
é Yellow Rose, ou Rosa Amarela, de 1923, o único conto seu traduzido oficialmente para o inglês. Nessa história, a gente acompanha uma professora recém-formada, de 22 anos, chamada Misao Katsuragi, e uma estudante chamada Reiko Urakami, de 17 anos. A Misao acaba aceitando uma oferta de emprego em um colégio feminino, aonde Reiko vira uma de suas alunas. Só que Misao não escolheu isso porque realmente queria, mas sim como uma forma de escapar do casamento, que era o único caminho a ser seguido por mulheres naquela época. Por isso a maioria das obras Yuri tinham, e ainda tem, foco em garotas com idade escolar ou jovens adultas. Muito porque se pensava, principalmente na época, que essa era a única fase onde essas garotas poderiam experimentar algo fora da heterossexualidade. Porque, depois de se formarem no colégio ou na faculdade, o casamento com o homem era certo. Ou seja, a homossexualidade feminina era vista apenas como uma fase e poderia ser considerada até mesmo um treinamento pré-casamento para essas garotas. Sim, isso é repugnante, mas era o que se pensava. O amor e o sexo entre duas mulheres nunca era considerado algo válido ou real. É interessante notar que por volta de 1920, Freud estava escrevendo bastante sobre o desenvolvimento sexual humano. E esses escritos influenciaram muito a psiquiatria japonesa. Para Freud, a homossexualidade feminina era uma manifestação patológica da masculinidade, e geralmente a culpa disso era do pai. O que não deixa de ser irônico, já que Ana, sua própria filha, provavelmente era lésbica. Mas enfim. Por influência disso também, que a literatura ocidental do século XX também representava personagens lésbicas como mulheres predadoras e violentas, sendo resultado da sua masculinidade. Lá por volta de 1995, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença no Japão. Mesmo assim, a ideia de que a vivência lésbica era uma patologia ainda se manteve em algumas obras, principalmente aquelas que serviam como fetiche para o leitor. Bom, outra obra importante de Yoshiya, e que é considerada a principal influência para o que viria a ser o gênero Yuri, é Yaneura no Nishoujo, ou Duas Virgens no Sótão. Uma obra bastante autobiográfica, já que, apesar de não ser abertamente lésbica na época, Yoshiya nunca se casou e passou o resto da sua vida morando com outra mulher. Em Yaneura no Nishoujo, ela retratava o relacionamento romântico entre duas colegas de quarto. E aqui, novamente, percebemos características que seriam muito vistas nos mangás Yuri futuramente. Vemos isso em Shiroi Heia no Futari, que é considerado o primeiríssimo mangá Yuri, lançado em 1971, e que retratava o relacionamento entre duas colegas de quarto que estudavam em um internato só para garotas. Dá para perceber também a influência de Hana Monogatari, como o final triste que o mangá tem. Já quando falamos sobre definir o que faz uma obra ser Yuri ou não, pode ser algo mais complicado do que se imagina. Yuri é um gênero com temas lésbicos e que retrata o relacionamento entre mulheres. Só que esse relacionamento pode acabar não sendo sempre romântico e ou sexual. Com isso, muitas vezes, a definição de Yuri acaba sendo bem abrangente, definindo também obras onde existe amor platônico ou uma ligação emocional muito forte entre as personagens, que pode ou não levar a um romance. Isso se deve muito a essa influência da literatura classe S, onde os relacionamentos ficavam geralmente subentendidos. Então, pode acontecer de uma obra parecer Yuri para alguém e para outra pessoa não. Isso aconteceu recentemente comigo, com o mangá A Tropical Fish Yearns for Snow. Eu li todo o mangá tendo em mente que era um mangá Yuri. Sim, mesmo que o final tenha sido bem decepcionante. Mas, mesmo que não tenha tido um romance propriamente dito entre as personagens, ainda assim, a obra está repleta de características e subtextos que remetem a uma obra Yuri. Tanto que, quando a autora aparentemente disse que a obra não era Yuri, isso deixou eu e outras pessoas que leram a obra bem confusos. Enfim,
isso é até bem normal de acontecer, e acaba ficando a cargo de cada um como interpretar a história. Isso acontece também com animes, como Madoka Mágica, que, apesar de não ser categorizado como yuri, é considerado como parte do gênero por muitos fãs da obra. Além de, claro, termos obras dentro do gênero yuri que não focam em romance, e isso não as faz menos yuri, como, por exemplo, Haruto Midori, um mangá onde acompanhamos uma garota, a Haru, que está em luto pela mãe, e Midori, que era apaixonada pela mãe de Haru. A relação das personagens é o foco da narrativa, mesmo que não exista romance nenhum entre elas, além de que o sentimento que Midori tinha pela mãe de Haru também é um elemento central dentro da história. Claro que é importante quando uma obra é, digamos, oficialmente yuri, mas o gênero como um todo acaba sendo bastante fluido e, por vezes, subjetivo. Existe também o fato de que lemos esses relacionamentos com um olhar ocidentalizado, o que também prejudica a nossa percepção quanto aos relacionamentos retratados dentro do gênero, já que a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras muda muito de acordo com a cultura de um país. Isso me lembra do termo shoujo-ai, que começou a ser usado mais ou menos ali nos anos 90 pelo Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Shoujo-ai seria uma forma de identificar obras mais leves, deixando o uso do termo yuri apenas para obras mais explícitas. Mas, quando analisamos mais a fundo, essa separação entre obras explícitas e não explícitas e usar termos diferentes não faz muito sentido e acaba sendo contraprodutivo. Um exemplo que posso dar é o da novel e depois adaptada para anime e mangá, Maria-sama ga Miteru, que segue o padrão da pureza e sutileza vistas nos livros da literatura classe S. O colégio onde as personagens estudam possui a palavra lírio no nome e o lírio branco é usado como símbolo, algo que também representa a Virgem Maria, já que se trata de um colégio católico. Maria-sama ga Miteru segue à risca as características mais evidentes do gênero yuri e é extremamente doce e sutil. Então, chamar essa obra de shoujo-ai, por exemplo, apenas porque não existem cenas explícitas, não faria sentido algum, já que sua ligação com o símbolo da flor lírio, yuri, é bastante evidente. Lembra do que eu falei lá atrás sobre o significado do lírio usado na literatura japonesa? Então, tanto o símbolo como o significado do lírio são importantes e definem o gênero yuri como um todo. A palavra yuri pode ter sido deturpada em algum momento da história, mas ela foi reivindicada e o símbolo que a flor carrega é e sempre foi importante. Hoje em dia, também ficou comum chamar mangás desse gênero de Girls Love. Só que o termo GL começou a ser usado principalmente para facilitar as coisas, comercialmente falando, já que é um termo que vem sido muito usado para se referir a obras tailandesas, sul-coreanas e etc. E também por se assemelhar ao termo BL. Ainda assim, quando se trata de mangás, ou seja, obras japonesas, o uso do termo yuri se mostra muito importante, por conta de todo o peso histórico e significado, podendo ser usado também, dentro do Japão, para se referir a obras sáficas de fora do país, como séries, filmes e quadrinhos. Eu notei também que algumas séries tailandesas, como Gap, já usaram o termo yuri em algum momento em sua divulgação. Acredito eu que para atingir o público japonês que consome yuri. E bom, é isso por hoje, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.